Nosso programa Kepi Explica. Eu e Dr. Julieta, a gente está escavando dos arquivos dos programas do Dr. Kepi e Dr. Cláudia Pacheco de longa data, mais de 30 anos atrás, tentando de dar uma outra visão, uma visão mais curta do conteúdo tão incrível desses programas. Sabe, Dr. Julieta, quando o Dr. Kepi faz um programa, me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu venho de Nova York, em Toronto, eu trabalhava muito no mídia, né? Pensando, mas qual tipo de programa é esse? Uma pessoa explicando coisas filosóficas, psíquicas, de muita profundidade, mas qual? Não tem nenhuma special effects, nada disso, né? Mas com pouco tempo, eu estava muito superficial, né? Quando eu cheguei aqui, com pouco tempo eu acostumava de comer café da manhã, 6 da manhã, antes de ir para a escola, assistindo a esses programas. E me lembrando, pensando, não tem nada igual no mundo disso, que tem tanto espírito de saúde, da cura e da explicação sobre o estado real do ser humano. Então, eu fui totalmente mudando minha ideia por causa do conteúdo que existe aqui. E agora a gente está trazendo para vocês essa visão, nossas reações dos vídeos do Dr. Kepi. Então, a gente vai para mais um programa antigo dele, para explorar muitas coisas da vida psíquica, filosófica, teológico. É muito incrível esses programas. Então, hoje uma paciente falava na sessão de psicoterapia que ela nunca imaginou que tudo que ela sentia, pensava, tudo que ela fazia tinha uma causa psicológica e que ela estava achando muito interessante e que gostaria de ter sabido dessas coisas antes para preservar muitas coisas boas que ela tinha e agora ela tem a chance de preservar o que tem de bom. Então, nesse primeiro trecho, o Dr. Kepi e a doutora Cláudia vão explicar um pouco por que as pessoas procuram psicoterapia. Então, vamos ouvi-los. Cláudia, eu vou começar fazendo uma pergunta a você. Sim. Muito bem. Por que uma pessoa procura uma terapia, uma psicoterapia, na sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que uma pessoa procura uma psicoterapia se ela tem alguma sintomatologia que está incomodando. Se ela tem, por exemplo, está manifestando algum problema de angústia, de insônia, de nervosismo, de depressão, ou então se ela tem alguma espécie de dificuldade de relacionamento, ou então se ela está passando por uma crise no casamento ou no trabalho. Então você vê que no Brasil a ideia de psicoterapia é essa, que a pessoa deve procurar quando precisa. Exato. Quando tem uma sintomatologia desagradável, angústia, depressão, fobia, ou então quando os pais encontram problema nos filhos, então querem que os filhos façam análise, ou então quando eles vão aos médicos e os médicos aconselham, ou então quando de qualquer maneira as pessoas pedem que eles compareçam ao analista para tratar de alguns problemas que os outros notam que são graves. Então, o conceito de análise até hoje é para curar pessoas doentes. Exato. Então, vamos dizer, a pessoa mais doente que existe, uma pessoa alienada, que a gente chama de alienada, essa pessoa geralmente nunca iria ao analista. Exatamente. Então, estou dizendo que a psicoterapia, que a análise principalmente, é um processo mais de crescimento para a pessoa. O senhor sabe, Dr. Kepi, aqui que o senhor está me lembrando de um comentário que o Arnold Kaiserlin, aquele presidente da Associação de Psicologia Humanística da Europa e também professor de filosofia da Universidade de Viena, quando ele esteve visitando aqui a sua sociedade em 1979, a nosso convite,
dando conferências, ele fez esse comentário, que, de acordo com as pesquisas dele, de uma maneira muito interessante, de coincidência até, a sua escola seria a única que teria recursos para tratar de indivíduos sãos ou para desenvolver o potencial da normalidade ou da sanidade da pessoa. Se bem que Freud disse há muito tempo que pessoa sã, totalmente sã, não existe. Ficando um pouco quente aqui. A pessoa completamente saudável não existe, por causa todos nós temos algum neurose ou outro, né? Tentando organizar todas as coisas, ficar perfeito, tentando organizar todo mundo, direcionar o que você pode falar, não falar, tudo esse neurose a gente tem por dentro, e existe na sociedade também. Sabe o que a pessoa, eu noto mais com meus clientes, isso aconteceu comigo também. A dificuldade a pessoa tem de ver algum problema que não tem uma coisa só exterior. Tem coisas exteriores, tem problemas na família, tem problemas de relacionamento, problemas de saúde. Mas tudo isso que acontece fora tem algum relacionamento por dentro da pessoa. Então, de tentar trazer a pessoa um pouco para o interior, na verdade, está mais fácil no Brasil de fazer isso. Eu noto que com meus clientes no primeiro mundo, são muito exteriorizados, Dr. Julieta. Talvez você note isso também. Eles não têm contato com relacionamento entre coisa que acontece fora e o que está acontecendo por dentro. Então, quando o Dr. Keppe falou sobre pessoa alienada, nós somos muito alienados do que está acontecendo por dentro. E psicanálise é um processo de tentar trazer a pessoa de ter contato com o que está acontecendo por dentro, não só por fora, né? Então, que de fato, né, a pessoa que tem mais contato com o que acontece também com ela é mais equilibrada. E ela, então, vai procurar até se conhecer melhor para que essa sanidade que a doutora Cláudia mencionou no final desabroche. Isso é muito interessante, porque os que não percebem, eles acham que está tudo certo. E aí que mora o perigo, né? Como fala no Brasil. Porque se a pessoa não desconfia um pouco que ela tem algum problema ou que ela pode se desenvolver mais, seja qual for o ponto em que ela está, aí tem um problema que é essa alienação que o Dr. Keppe falou, né? Alienar é você não saber quem que você é, como que é o mundo, como que as coisas funcionam. Também interessante isso. E no próximo trecho, o doutor fala sobre os 4 gigantes da alma e a nossa finalidade como seres humanos. E isso tem tudo a ver com a felicidade. Bom, eu fiz um estudo que eu, aliás, acho interessante, baseado principalmente Tomás de Aquino, no tomismo. Nós sabemos que na humanidade existem 4 gigantes assim no pensamento, 4 indivíduos geniais que praticamente conduzem a civilização até hoje. Platão, né? Aristóteles antes de Cristo, e depois Agostinho e Tomás de Aquino. São, vamos dizer, 4 gigantes assim da alma que fizeram a civilização. E neste último, em Tomás de Aquino, do século XIII, ele fez um estudo dizendo assim, perguntando qual é a finalidade do ser humano. O que o ser humano procura mais na vida? O que ele deseja da vida? Então ele próprio coloca que ele deseja felicidade, que aliás é tomado da ideia de Platão. Ele não era platônico, ele era mais aristotélico, mas ele, nesse sentido, colocou a ideia de Platão, dizendo que a finalidade do ser humano é ser feliz. Então, vendo agora no nosso trabalho de análise, de terapia, nós notamos que o ser humano está atrás disso. Então, esse próprio pensador diz o seguinte:
O que traz a felicidade para uma pessoa? Então, muitos vão dizer os bens. Quais são os bens? O bem, vamos dizer, é o dinheiro, é o patrimônio, o bem são as riquezas que o indivíduo, materiais em geral, que o indivíduo procura ter na vida. Uma casa na praia, um iate. Então, interessante é que o próprio pensador fala que os bens materiais são inferiores ao ser humano. Tanto assim, aquele Bill Gates, né, que eu chamo de Bill the Great, quer dizer, o grande, o americano, tudo ele acha que é grande, tem 30 bilhões de dólares e é um indivíduo totalmente infeliz. Diz que ele não para um minuto quieto para conversar, porque o tempo todo ele tem 30 e poucos anos, então já está doente. Então não faz bem. O que a pessoa tem, as grandes riquezas, não fazem bem, se bem que também a pobreza não faz muito bem. Tá certo. Mas sabe o que eu noto quando eu vai para o Canadá? Canadá é um país onde pessoas têm uma vida muito boa, né? Tem todas as coisas, pessoas têm trabalho bom, têm salário razoável, as estradas não têm buracos, não tem lombadas, tem muita coisa bonita lá, pessoas têm casas bonitas, etc. Uma vida tranquilamente bom. Sabe o que eu noto? Tem um outro tipo de angústia. Por causa, a pessoa que tem tudo, materialmente falando, se ela está pensando que felicidade vem por causa de coisas materiais, essa pessoa vai ficar muito traumatizada, vamos dizer, angustiada, quando ela nota que ela não está feliz. Tem alguma coisa faltando ainda. Então, tem esse outro tipo de angústia, eu noto, que pessoas querem, eu tenho um carro bom, casa bom, mas eu não estou contente, então preciso de uma casa maior. Ou outro carro, ou consumindo viagens, né? Vamos para montanhas, vai para o mar, para tentar de preencher esse buraco que ele sente por dentro, porque senão tem essa questão espiritual. Então, o Dr. Keppe está falando que felicidade, Tomás de Aquino estava falando também, né? Que felicidade não vem das coisas materiais. Eu posso sentir isso em minha pele quando eu volto para o Canadá. E nós vemos aí índices importantes de doença mental e física, até nos países chamados do primeiro mundo, que, como o Canadá, também tem, digamos que essa parte de infraestrutura e outras, entre aspas, garantida, né? Então, e também algumas pesquisas mostrando que muitas das pessoas de classe alta, elas também têm índices de depressão muito altos. Então, é claro que o dinheiro em si, ele não é o problema, né, Rich? Como o Dr. Keppe falou. Mas nossa atitude interior, porque a felicidade não vem disso em si. Eles também notam, Dr. Julieta, que alguns imigrantes que vão dos países menos materialistas, quando ele chega no país como Estados Unidos, etc., eles níveis de estresse e problemas domésticos aumentam, porque ele está saindo de uma situação mais saudável espiritualmente para uma coisa mais materialista, ele fica meio perdido. Então, é uma coisa que acontece, que essa coisa só do materialismo, esse aumenta a nossa angústia. Também, obviamente, como o Dr. Keppe fala, pobreza também. Então, a gente precisa, assim, meio termo, né? Isso. Mas tem outras causas nas que nós colocamos a felicidade. Então, nesse trecho a seguir, eles vão explicar também outros objetivos, né, que nós achamos que vão trazer felicidade para nós. Bom, o segundo elemento que o Tomás de Aquino pensa seriam as honras. Então, o indivíduo quer ser feliz através das honras. O que são as honras? As honras são procuradas mais pelos indivíduos assim poderosos, né?
Políticos, Um dá presente para o outro. acadêmicos. Vai um presidente de um país num outro país, põe uma latinha no pescoço e fala, você é grande. Então, Premiações, né? eu digo a latinha, porque os prêmios geralmente são umas latinhas Umas medalhas. que eles chamam de medalhas. Então a pessoa fica contente, é doutor honoris causa aqui, é doutor lá, doutor aqui. Então isso também, infelizmente, né, Cláudia, não causa assim, vamos dizer, uma felicidade que a pessoa procura. É. Aliás, o Erasmo de Roterdã, Erasmo era um pensador da Holanda. Ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura. Isso. Ele diz o seguinte, se você quiser enlouquecer uma pessoa, você elogia a pessoa. Não para de elogiar. Em um ano ela vai para um sanatório. Então, essa questão de honra, de um presentear outro, é o caminho, portanto, da doença mental mais grave. Então, as honras também são algo inferior ao ser humano. Então, não podem dar felicidade. Então dizem, então será a alimentação? Alimentação abundante, bebida, o indivíduo se embriaga, Questão então toma de instintos, droga. né? Questão de prazeres instintivos no geral, Dr. Kepp. Alimentação, o sexo também, né? Que é ser feliz através do sexo. E a gente sabe que o sexo é mais a fantasia que traz qualquer prazer, né? Se o indivíduo não tem uma boa fantasia, ele fracassa nesse sentido. Ou então o cuidado ao corpo, né? O cuidado do corpo, o que é? As mulheres vão nos institutos de beleza, os homens vão fazer musculação, vão fazer exercícios, então procuram ter um corpo forte, aparecem na rua como atletas. Então, isso traz felicidade, Cláudia, tudo isso? O que, na sua opinião, é que traz felicidade? Bom, usando esse princípio, né, mesmo da metafísica, que o menor não pode gerar o maior, então tudo que é inferior ao ser humano, não pode dar felicidade ao ser. Então ele só pode ser feliz se ele aceitar o ser, mas principalmente se ele aceitar o que é superior a ele, que a felicidade venha de um ser que é superior a ele. Você diz a mesma ideia, Tomás de Aquino, né? Aceitar Exatamente. Deus. Mas você nota também que se o indivíduo, ele consegue dar afeto, mas eu digo, afeto não é o que pensam geralmente ligado ao sexo, não é bem isso. Afeto é ajudar, Sim. gostar, dar conselho, tirar a angústia da pessoa, vamos dizer, levar a pessoa a pensar naquilo que é mais conveniente a ela. Bom, o nosso programa aqui de televisão, Cláudia, tem essa finalidade também, de levar o indivíduo a pensar naquilo que pode torná-lo feliz. Você falou em Deus, é claro, esse é o fator espiritual, é o ser por excelência, Deus. Mas a questão do afeto é muito importante, porque é a partir do afeto que o indivíduo sobe nessa felicidade e consegue uma vida feliz. E aí acho que quando o senhor fala em afeto, o senhor se refere bem a um sentido prático, né, Dr. Kepp, do ato puro, da ação boa, do não só ficar no pensamento, no sentimento, mas partir para a ação boa, para o ato bom, para a realização do bem. E a gente nota, né, Dr. Kepp, que um problema que a gente vê nas pessoas que estão assim em dificuldades psíquicas graves, eles geralmente não estão engajados numa ação pura, uma ação boa, que seja boa para ele e para os outros. Eles têm dificuldade de entrar nesse campo de ação, da ação boa. Dr. Julieta tem dois pontos muito interessantes lá, né? Que o maior nunca vem do menor. Esse princípio metafísico que o Dr. Kepp está falando, o Dr. Cláudia também, que a gente está procurando o maior felicidade através de uma coisa menor, dinheiro, material, né? Ou amor através do sexo, né? Essa inversão que a gente faz o tempo todo é muito sério.
E segundo ponto, eu acho muito importante essa importância do afeto, do amor, no que a gente está fazendo, né? O Dr. Keppe sempre aconselha, não faz o que ama, mas ama o que faz. Trazer seu amor no que você está fazendo é um princípio muito importante. Até porque isso é uma desinversão tão importante, né, Rich? Saber que essas questões, não é que elas não tenham sua importância, obviamente que vocês sabem que faz bem se alimentar, faz bem se exercitar, mas não é essa a finalidade da nossa vida. Então, eu lembro até de um nutricionista falando para as pessoas, né? Por que você se alimenta? Porque você quer ter aquele prazer, aquele gosto da comida que acaba? Ou porque você quer estar saudável? Para fazer seu papel, para fazer seu trabalho, para cuidar da sua família. É diferente, né? Vejam como muda a perspectiva. Eu quero me manter saudável para quê? Para meu ego, para meu narcisismo? Ou porque realmente eu sei que eu tenho uma finalidade maior para com os outros, para com a sociedade. Isso é importante, né? Que todos pensemos um pouquinho. E então, aqui no próximo trecho, os doutores vão falar dessa necessidade de psicoterapia mais um pouquinho, porque nós ainda não valorizamos tanto assim como poderíamos a conscientização e ela traz benefícios muito importantes. Então, pelo que vocês puderam notar nessas respostas, existe uma surpreendente noção do povo que foi entrevistado de que a psicoterapia é algo que deveria ser feito por todo aquele que ache necessário. Agora, poucos dos entrevistados realmente fazem psicoterapia, ou muito menos têm recursos para fazer uma psicoterapia, porque normalmente a psicoterapia custa caro e ela não é vista como algo necessário para o equilíbrio, para o progresso de uma nação. A conscientização dos problemas psíquicos e sociais, infelizmente, não é vista como uma necessidade para que se forme um povo equilibrado e desenvolvido. Agora, viu, Cláudia, essa questão, por exemplo, do preço que você falou, não sai assim tão caro, porque ela se torna quase que um elemento de primeira necessidade. Sim. Ela devia já estar dentro dos recursos econômicos da pessoa. Sim. É claro que a pessoa com salário mínimo não tem condições de fazer, mas em geral ela traz benefício porque ele começa a saber ganhar mais do que ele geralmente ganha. E nos Estados Unidos existe já isso inserido dentro não só do sistema de atendimento, nos Estados Unidos e na Europa, né? Eles têm isso já inserido no sistema de assistência médica pública, mas também todas as seguradoras de saúde dão essa facilidade para o seu assegurado de cobrir as despesas com psicoterapia, porque sabem que é uma necessidade primeira. Sabe que a gente tem tantos coaches em todo lugar, né? Tem life coaches, tem coaches de exercício, de academia, tem coaches em tudo. Essa coisa de tratar coisas da nossa mente e nosso interior é muito importante também, é sério isso. Então, essa coisa de terapia é uma coisa que ajuda. Sabe, Dr. Julieta, o que eu noto, eu ensino muitas línguas, né? Comunicações também. Quando eu estou ensinando coisa de falar em público, por exemplo, o que eu noto é muito pouco problema a pessoa tem de falar mesmo. Ou usar as mãos, né? Essas coisas técnicas, como organizar o PowerPoint. Problema a pessoa tem é muito mais medo, resistência, dificuldade de concatenar as ideias, de organizar as ideias, é muito mais uma coisa dentro. Então, se a gente trata essas questões psíquicas, o que a gente nota? Pessoas saem melhor nas coisas físicas também. Coisas exterior, de expressão, de falar uma língua, de tocar um instrumento, até de jogar futebol, né? Se a pessoa tem contato com o que está acontecendo por dentro, tem mais facilidade de lidar com todas as coisas exteriores. Esse é um troca que a gente precisa, né? Tratar coisas por dentro para melhorar coisas de fora também.
Então, esse bem-estar que eles estão comentando, que acontece através da consciência, depende muito do afeto, né, Rich? Porque nós precisamos dessa tolerância que só o amor nos proporciona para lidar com essas dificuldades. Na própria medicina, não existe nada melhor, nada mais efetivo, nada mais lucrativo, literalmente, do que promover o que é correto, ou seja, o que a pessoa já tem de saudável, que ela possa vivenciar isso, e o que ela está desviando, que ela possa falar, opa, não, isso não é bom para mim, mas para isso ela precisa consciência. E é muito mais econômico, e também em termos de dinheiro, fazer esse movimento antes de que os problemas piorem. Então, isso é um grande desafio, mas é muito mais inteligente, não é? Absolutamente. Então, a gente está pensando, refletindo sobre a importância de tudo isso para a nossa vida, afeto, pensando que nossa felicidade nunca vai ver coisa menor do que o ser humano. Então, tudo isso o Dr. Keppe está explicando e a gente vai continuar nisso no nosso próximo programa. Até lá. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Keppe e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Keppe Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.